O líder do PDT no Senado, Osmar Dias, ocupou a tribuna para elogiar o trabalho do ministro Carlos Lupe, atuação também que foi reconhecida pelo senador do PT, Paulo Paim. Tem sido um trabalho dedicado, determinado e muitas vezes incompreendido. Eu me lembro que quando veio a crise econômica mundial, o ministro Lupe foi otimista. Ele foi, naquele momento, motivo até de piada na imprensa. E ele estava certo. O Brasil, mesmo na crise, gerou mais de 1 milhão de empregos. Senador Osmar Dias, de forma muito rápida, primeiro quero me somar ao discurso de Vossa Excelência, quando lembra o excelente trabalho feito pelo ministro Carlos Lupe do PDT. Eu não tenho nenhuma dúvida. É um dos melhores ministros do governo do presidente Lula. E esses dados que ele tem divulgado, e Vossa Excelência traz à tribuna, mostram que no governo Lula nós geramos 12 milhões de empregos com carteira assinada. Também o ensino profissionalizante, fizemos em 8 anos mais do que se fez nesse país em 100 anos do ensino técnico. Quanto ao projeto que Vossa Excelência relatou e foi parceiro na defesa, muito firme, eu lhe confesso que esse projeto é espelhado na minha própria vida, porque quando eu tirei o Senai, eu ganhava da vinícola rio-grandense em Caxias, porque existia na época uma lei que dizia, cada 100 empregados tem que ter uma bolsa para garantir um salário mínimo por mês para que o trabalhador possa fazer um curso técnico. Vossa Excelência defendeu e, felizmente, foi aprovado praticamente por unanimidade. Mas nós notamos que o país está muito bem, graças a Deus, enfim, e ao nosso governo. Se o país está muito bem, já falam num PIB de 8%, nós falamos aqui que seja 7%, significa que nós estamos cada vez arrecadando mais. Se estamos arrecadando mais, a Previdência também arrecada mais e, consequentemente, é a hora de acabar com o famigerado fator, eu sei que o PDT tem questão fechada nesse sentido, e garantir o 7,7. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço o senador Paulo Paim e vou encerrar, presidente, dizendo ao senador Paulo Paim o seguinte: o PT é o partido do presidente Lula. Vossa Excelência tem lutado aqui para um aumento compatível com as necessidades dos aposentados e que se coloque fim ao fator previdenciário. O PT, que é o partido do presidente, votou em peso na Câmara dos Deputados para que isso ocorresse. Fim do fator previdenciário e aumento dos aposentados em 7,72%. O PDT é o partido do trabalhismo. Vai acompanhar o PT e vai votar a favor para que se acabe com o fator previdenciário e que a gente tenha o aumento de 7,72%. Porque está na hora da gente saber as contas exatamente como são. Se dá para pagar ou se não dá para pagar. Porque se não der para pagar de forma decente os aposentados do país, para que serve o Estado? Então nós temos que, primeiro, reconhecer que há um crescimento do número de contribuintes à Previdência e com isso a receita vai crescer. Segundo, há um aumento significativo da receita do Estado brasileiro e até dos estados e dos municípios, em função do crescimento da economia, que deve chegar a 7%. Não há por que não termos a ousadia de começarmos a corrigir a injustiça histórica que sofrem os aposentados em nosso país. Um dia, aqueles que estão recebendo a decisão do Congresso Nacional hoje saberão agradecer a luta que Vossa Excelência sempre dedicou a esta causa. Presidente, encerro registrando mais uma vez, em nome da bancada do PDT, a nossa satisfação e o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido pelo ministro Carlos Lupe do Trabalho. Obrigado, presidente. Em um único dia, Senado Federal aprova projeto ficha limpa, reajuste de 7,7 para os aposentados, fim do fator previdenciário e o reajuste do salário mínimo para R$ 510 a partir de janeiro do ano que vem. Depois da aprovação pela Câmara, projetos que vêm mobilizando toda a sociedade brasileira foram ratificados pelos senadores e seguem agora para a sanção do presidente Lula. O projeto ficha limpa de iniciativa popular foi aprovado por unanimidade pelos 76 senadores que participaram da sessão. O importante da ficha limpa é ela em si, mas tão importante é a maneira como ela chegou e passou aqui. Essa mobilização numa praça virtual. As pessoas não precisam mais ir à praça gritar, falar. As pessoas hoje entram aqui dentro diretamente.
O uso dos blogs, Twitter, tudo isso fizeram possível que um casamento ocorresse entre a forma como o Congresso age, e isso é fundamental. A democracia direta não prescinde de uma casa congressual, mas como o Congresso funciona e a população. Esse casamento, para mim, é a maior vitória da tarde de hoje. Nós hoje estamos fazendo história, não só pela lei, mas pela maneira como a lei foi feita. O que eu espero é que um dia, que não demore, todos tenham acesso a esse mecanismo de convivência conosco. Não apenas uma parcela da população. Que todos tenham acesso aos equipamentos e que sejam capazes de usá-los por meio de um processo educacional que incorpore a população inteira nessa imensa praça virtual, como diziam os gregos, a ágora. A ágora hoje se faz virtualmente. Nós estamos hoje fazendo o que a gente pode chamar de dar voz aos cidanautas. Os cidadãos ligados conosco como internautas que eles são. Parabéns, eu creio, não só a nós aqui, não só aos que fizeram, mas ao nosso país. O senador Jefferson Praia relatou no mérito o projeto que garantiu o reajuste do salário mínimo para R$ 510 a partir de janeiro do ano que vem. A aprovação do reajuste para os aposentados e pensionistas e o fim do fator previdenciário foi aplaudida por todos no Senado, do plenário às galerias. Para permitir a votação dos projetos no Senado, o governo concordou em retirar o pedido de urgência constitucional para as votações do pré-sal. 3 projetos serão votados no mês de junho. O mais polêmico, que envolve a divisão dos royalties, ficou para depois das eleições. O telejornal do PDT fica por aqui. A gente se vê na próxima semana.